Oi, Thaís, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu que sou a Ana, que eu venho falando com você pelo Instagram. Aham, tudo bem? Primeiramente, a gente quer agradecer por você ter disponibilizado esse tempinho para estar falando com a gente, tá? Tá Uhum, dando para me ouvir imagina. direitinho? Tá tudo direitinho? Tá. Dá para Tá. ouvir direitinho. Me apresentando melhor, eu me chamo Ana Clara, né? Tô no primeiro período, faço faculdade na Rural. E agora eu vou dar espaço para elas se apresentarem também. Tá. Boa tarde, Thaís. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Eu me chamo Caroline e também estou no primeiro período de faculdade de jornalismo na Rural. Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Muito legal ter você aqui Obrigada. com a gente hoje. Eu me chamo Vitória e eu também sou estudante de jornalismo na Rural. Legal. Queria começar falando que é a nossa primeira entrevista, então a gente pode estar um pouquinho nervosa, que a Imagina. gente está tentando Normal, se... normal. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. E a gente queria que você começasse só falando um pouquinho sobre você, sobre o que você trabalha, para a gente poder partir disso para começar a entrevista. Olha, hoje meu nome é Thaís Moraes e eu sou roteirista lá do Encontro com Fátima Bernardes. É, Como roteirista, a gente tem várias funções, né? Então, hoje eu faço desde assim, desenvolver temas, desde antes, né? Então, hoje eu faço desde sugerir pauta, né? Apurar, sugerir formatos, né? E jeitos de contar. A gente também vai escreve. é, Escreve tudo de véspera, né? Em geral, a maioria das coisas a gente escreve já de véspera. Aí, né, no programa ao vivo, eu chego lá de manhã e cuido do GC. Esse GC já é feito anteriormente, que são aquelas tarjas explicativas ali embaixo, né, falando sobre o que é a pauta, né? E também, quando a gente faz o ao vivo, a gente faz também a plateia, que é a gente chega lá mais cedo, né, e conversa com o pessoal que está voltando lá, que está indo lá participar do programa como plateia, para passar as pautas para eles e saber se eles têm histórias para contar. Se não tiver ficado claro alguma coisa, é só perguntar. Tá bom. Tá bom, obrigada. Thaís, sabendo que o Encontro é um programa de infotenimento, você poderia explicar para a gente e para quem vai assistir a entrevista depois o que é o infotenimento? Sim. Bom, infotenimento é uma junção do jornalismo com o entretenimento. Então, o que a gente faz lá no Encontro e nos outros programas que também são desse tipo, né? A gente usa as ferramentas do jornalismo para fazer um programa de entretenimento. A gente conta histórias reais, que poderiam estar também no jornalismo, algumas delas até estão, e usando essas ferramentas de apuração, de escrita e outras coisas de checagem de fatos, né? Isso tudo a gente usa, que é do jornalismo, a gente usa para fazer o entretenimento. Só que a gente tenta lá no entretenimento contar de um jeito diferente, né? Então, se a gente vai, por exemplo, falar de fome, a gente não vai só falar dos dados. A inflação subiu tanto, então as comidas estão mais caras. O que a gente vai fazer é tentar contar de um jeito diferente, para poder que as pessoas lembrem mais daquela informação, né? O jornalismo, ele é muito informação pura, né? Só muitos dados, e a gente tem que saber como traduzir, né? A nossa função é muito, a gente a gente chama muito essa função de traduzir. Eu gosto de falar que a nossa função é traduzir para um público maior, né, as pautas, né, do dia a dia. Além desses exemplos, é isso. O infotenimento é basicamente essa junção, né, de pautas jornalísticas que a gente tenta contar de uma forma mais palatável, mais agradável para a população, usando as ferramentas, né, do jornalismo. Entendi, Legal. Thaís. Obrigada. Eu tenho uma pergunta um pouquinho mais específica. Existem determinadas discussões onde o termo infotenimento ele é usado de um jeito mais pejorativo, sabe? Eu mesma presenciei algumas discussões onde as pessoas usavam
infotenimento como sinônimo de uma descarga de informação muito grande, que utilizando o humor, ele mais entretinha do que de fato gerava um conhecimento próprio, sabe? Então, como é que você e a sua equipe, assim, num programa desse tipo que você trabalha como o programa da Fátima Bernardes, quais as técnicas que vocês utilizam para que não acabem caindo nessa cilada, sabe? Para que a informação ela não seja superficial e, de fato, gere um senso crítico no espectador? Essa é uma ótima questão, né? O infotenimento ele corre muito risco de virar sensacionalista, né? Porque é difícil você contar uma história, né? Ali, por exemplo, até do que eu citei de fome. Como é que você vai contar isso sem explorar aquela miséria e sem romantizar aquilo, né? Eu acho que o principal é a gente entender por que a gente vai contar aquela história. Se a gente não pensar por que você está fazendo aquela pauta, por que você está conversando com aquela pessoa, aquilo acaba desviando e fica só uma exploração do sofrimento e vira um sensacionalismo, né? Uma coisa mais rasa que está só ali explorando as pessoas por um motivo de audiência, né? Existe muito isso, né? Os programas, né, daqueles às vezes até de família, né? Não vou citar nome aqui não, mas alguns programas de reencontros, DNA. Tem jeito de se contar que não fica sensacionalista. E eu acho que o principal é você parar e pensar. Porque algumas pautas temos que fazer a pessoa que está lá correndo atrás do lixo, né? Mas espera, por que você vai fazer isso? A gente vai só mostrar isso? Ou tem alguma coisa aí por trás? Vai contar a história daquelas pessoas? Por que chegaram naquela situação, sabe? Eu acho que o principal para não cair é a gente pensar no porquê que você está fazendo. Se não é só mostrar aquela imagem só por mostrar. Às vezes esses programas, eles contam e mostram uma situação, né? Mas só pela audiência do que porque tem algum motivo ali por trás, né? Porque a gente, como jornalista, a gente conta as histórias, né? E traz informações para que isso possa gerar algum esclarecimento e para que a população tome as decisões melhor, né? Então, acho que essa motivação, eu acho que tem que estar bem clara na nossa cabeça. A gente, quando a gente estava estudando um pouquinho mais, a gente parou para pensar sobre a quantidade de informação que a gente tem todo dia correndo aí no mundo. E a gente teve uma dúvida que a gente queria saber um pouco mais como é feita essa seleção diária de informação, como vocês escolhem o que é mais importante para ser mostrado no programa. Olha, vou te dizer que é complicado. As pautas, elas vêm assim, de que forma, né? O jeito que as pautas chegam é exatamente o mesmo jeito que chega no jornalismo, né? Então, elas podem chegar raramente por assessoria de imprensa, mas elas podem chegar porque a gente conversa com alguém, a gente sabe de alguma tendência, né? E hoje em dia, muito por outras mídias, na verdade, na internet, né? Então, muitas pautas vêm ali da internet, né? E aí tem uma coordenadora de produção que ela vai ajudar a colocar numa tabela. A gente tem uma tabela das semanas, né? Então, a gente coloca as pautas ali, né? Junto com o diretor. Alguém, às vezes, lembra de uma informação a mais ali. Então, a gente já vai montando essa grade, né? De assuntos, de pautas da semana. Uma das nossas dúvidas também foi, conforme você estava falando, as coisas às vezes ficam muito pesadas, muita informação ruim, e a gente percebeu que às vezes vocês conseguem lidar com isso no programa, com um assunto bem sensível, só que tirando um pouquinho o peso de cima daquilo. A gente queria saber qual ferramenta vocês usam, como é construído esse humor que quebra a atenção em cima desses momentos sensíveis, sem que seja ofensivo com as pessoas. Olha, eu acho que a gente não tem ferramentas específicas para isso. Eu acho que o que a gente mais faz é se colocar no lugar do outro. Eu acho que é mais isso. A gente tentar ver se aquilo era o que a gente gostaria de passar, pelo que
pelo que o outro está sofrendo, a gente gostaria de ouvir esse tipo de pergunta ou não, sabe? A gente tenta não lidar com o humor quando é com uma coisa muito sofrida, né? Isso aí a gente tenta alguma morte, uma bala perdida, mas a gente tenta usar mais a leveza para esses casos, né? E a Fátima, isso já é uma facilidade para a gente. A gente ter a Fátima Bernardes como uma entrevistadora fica mais fácil para a gente, porque a gente já sabe que ela não vai conduzir de um modo desrespeitoso ou sensacionalista. A gente já é mais fácil para a gente fazer isso. A gente estudando um pouquinho mais sobre os programas de entretenimento, a gente percebeu como é marcante a presença da mulher de cores mais vivas. É uma diferença, por exemplo, do Fantástico, que a gente já percebe que são tons mais escuros que são usados, até a própria vestimenta é diferente. E a gente percebeu também a presença da mulher marcante, ainda mais em programa mais cedo, como o da Ana Maria Braga, o da Fátima Bernardes também, né? Tem algum motivo para isso, ou então foi só uma coincidência? Eu acho que nos programas de entretenimento, esses então, né, de apresentadoras, esses de infotenimento, eu acho que o figurino ele é mais afinado com a personalidade das pessoas. Então, a Fátima escolhe muito as roupas dela, a Patrícia Poeta, o Manuel Soares, as repórteres. Eu acho que a gente tem mais liberdade lá para usar qualquer roupa. Enquanto no jornalismo, eu acho que os apresentadores eles não querem chamar a atenção para eles querem só passar mais a notícia. Então, as cores eu acho que deve ter um padrão mais de neutralidade para que a pessoa não chame mais atenção do que a notícia. Então, a última pergunta que eu queria fazer é como foi essa sua experiência fazendo um mestrado na Colômbia, uma universidade tão requisitada, né? É uma cultura diferente, aliás, é outro país. Então, você poderia contar um pouco para a gente? Eu acredito que te proporcionou muitas experiências maravilhosas, né? Eu queria até perguntar, você acha que lá a linguagem jornalística tem um pouco de diferença da linguagem daqui do Brasil? Ou o jornalismo é igual em todos os lugares? Olha, a questão da linguagem, eu acho que é diferente, sim. Eu acho, especialmente texto. Lá, eles têm um jornalismo um pouco mais literário, contam uma historinha um pouquinho diferente lá no início. Aqui a gente tem muito o lead logo no primeiro parágrafo. Lá isso é diferente. Lá eles contam uma historinha que eles chamam de nut graph, e aí depois é que eles vão para o lead. Então, isso é uma coisa diferente. Mas, em geral, a experiência lá foi maravilhosa mesmo. Foi demais. A experiência, em geral, é muito boa. Eu vou passar a palavra agora para a Ana, porque ela vai encerrar do jeito direitinho. Muito obrigada, Thaís. Imagina. Então é isso mesmo. Foi o que eu comecei falando. Agradecer você por ter sido disposta desde o início, tá ajudando a gente. Muito obrigada mesmo. A gente vai usar tudo direitinho. Depois a gente mostra o resultado final, se você quiser ver como é que ficou tudo direitinho também. E é isso, muito obrigada. Você tem alguma coisa a dizer que você quer falar também? Não, acho que é isso. Gostei muito. Quero agradecer a vocês. E como é que vocês me descobriram? Foi a Júlia? Foi a Júlia. Eu tô trabalhando agora, na verdade. A Júlia é a coordenadora do curso e eu sou auxiliar dela. Eu tô aqui agora no meu horário de almoço, que se estendeu um pouquinho, mas ela que me ajudou a te achar. Ah, muito bom. Que bom, que bom. Que vocês gostem, me sigam lá. E eu quero ver o trabalho pronto também. Tá bom. A gente te manda assim. A gente adorou. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Tchau. Tchau. Tchau.